Meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com, e no vídeo de hoje a gente vai estar aqui com a Emília Schramm, é mais um Conversas Audiofílicas, e a Emília é uma cantora, compositora, e é uma aluna do curso de Cinema e Audiovisual da UFC. A Emília chegou a ser minha aluna, né, quando eu fui professor lá, e é interessante como os anos vão passando e novas facetas vão aparecendo, né, e novas coisas vão aparecendo, novos talentos vão surgindo na mesma pessoa, né? E a Emília, ela trouxe aqui alguns tópicos pra gente conversar que eu acho que são bem interessantes, assim, sendo um primeiro deles que é sobre essa, essa parte de você ser multifacetado, né, como artista, né? Que é uma coisa Sim. bem dessa geração, assim, né? Que é uma coisa bem específica, assim, mas... você estava falando comigo aqui antes da gravação justamente sobre isso, né? Assim, como é que você entende esse multifacetado de você trabalhar com música, mas ao mesmo tempo trabalhar com cinema? Pois é, foi uma coisa que foi um grande desafio pra mim me descobrir como uma pessoa plural, porque eu antes achava que ou eu tinha que ser uma coisa ou eu tinha que ser outra. E isso começou muito quando eu entrei na faculdade de cinema, assim. Antes de fazer cinema, eu fiz arquitetura por um tempo e eu já questionava no curso de arquitetura essa incapacidade de eu ficar em uma área só. Porque no curso de arquitetura as pessoas são bem centradas assim, no que elas querem fazer. Tipo, eu quero trabalhar com obra, eu quero trabalhar com isso e tal. Tem uns alunos que fogem desses padrões, mas muitos são muito focados nisso. E eu nunca me relacionei com isso, assim, com essa maneira de pensar bem centrada. E foi um grande desafio para mim, assim, pensar isso no curso de arquitetura, porque meus pais, eles são professores de arquitetura na UFC e tal, e eu tinha meio que essa expectativa de ser arquiteta da família. Hum, Aí, no curso de arquitetura, eu queria muito lidar com artes, de uma maneira geral, e eu não via muito isso lá, eu via uma coisa mais fechada. E aí eu acabei saindo e entrei no curso de cinema. E o que eu mais me encantei pelo curso de cinema, além do fato de eu sempre querer cursar, né, foi o ICA, sabe? hum, Porque o ICA é um espaço muito plural, em que você pode fazer muitas coisas lá dentro, você pode se formar como um artista completo, assim, você pode pegar a cadeira da dança, da música, do cinema e fazer uma misturada bem doida e uhum. ter aquilo no seu currículo, que é bem massa. Só explicar aqui para talvez algum público que não esteja por dentro. Isso é uma coisa, inclusive, que tem acontecido porque às vezes eu tô numa conversa aqui com algum outro convidado, convidada, e a gente Uhum, tá falando e as pessoas às vezes não estão por dentro, assim. Quanto mais próximo eu estive da pessoa, mais isso acontece. uhum, O ICA é o Instituto de Cultura e Arte da UFC, que é um departamento da UFC, onde tem alguns cursos relacionados com cultura e arte. Então você vai ter cursos como gastronomia, cinema, teatro, dança, música, né? E acho que são 8 cursos e 11 licenciaturas, 11 no total, sim, contando com bacharelado e licenciatura, né? sim. E aí, uma das coisas que acontece é justamente isso, né? Porque você tem tantos cursos. Eu não sei como é que tá agora o ICA, mas o projeto original do ICA era que você pudesse fazer cadeiras em diversos cursos. Pois é. Você chegou a fazer isso? Eu cheguei a fazer umas cadeiras na dança, eu não sei se eu cheguei a fazer cadeira na música, eu acho que não, mas eu fiz cadeiras em vários outros cursos e foi isso, assim, era esse o principal objetivo. E principalmente quando eu cheguei no curso, eles explicaram que era isso mesmo, que você podia fazer outras cadeiras ICA, que isso contava, cadeiras ICA, né, cadeiras do instituto, né, que contavam para sua formação, seja você no cinema, ou na dança, ou na música, podia dar essa misturada. Sim. Bom, mas aí vamos seguir com isso de, assim, como é que você... Primeira coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para quem tá assistindo e talvez queira entrar nas artes e tal. Sim. Como é que você escolhe cinema? Eu acho que você escolhe cinema. Para mim foi muito isso, assim. Não era só o gosto por ver filmes ou o gosto por saber da história do cinema. Eu acho que sendo curso de cinema audiovisual, você tá lidando com arte, sabe?
tipo, artes visuais também e tal. Com coisas que, tipo, são uma expansão do cinema, né, que é comumente conhecido. Então eu entrei mais por isso, por ver no curso de cinema uma possibilidade de uma expansão das artes que eu não vi em outros cursos de arte, assim. Eu achava que, por exemplo, se eu fosse entrar em outro curso ligado às artes, talvez não fosse a mesma abertura que o curso de cinema da UFC tem. Por isso que eu acabei... Eu sempre quis, na verdade, entrar no curso de cinema, mas como teve greve no passado, eu sempre tinha esse receio de, ai, será que vou entrar no curso muito desestruturado? Mas, tipo, quando eu entrei, eu me apaixonei totalmente e fiquei pensando que é isso mesmo, sabe? Só que aí, continuando, né, a revelação que eu tive depois, né, no meio do curso, eu tive uma experiência que foi o laboratório, né, de música do Porto Iracema, em que eu passei na banda do meu amigo Benjamin Arquelano. E lá eu tive uma experiência com música que, que foi muito marcante pra mim. Porque, assim, antes eu tinha tido outras experiências também com música. Na minha infância, adolescência, eu tocava, tipo, no colégio, cantava. Mas não era aquela coisa séria. Mas você chegou a ter uma... Porque isso, inclusive, foi uma coisa que o Rodrigo tava falando aqui em uma outra entrevista, na conversa audiofílica dele, que ele tava falando justamente isso, assim, um grande problema que ele viu na escola é que ele não tinha, né... Existe uma diferença de idade, né? Mas que o Rodrigo, ele falou isso, cara, eu não tinha isso na escola, assim, esse incentivo às artes, sabe? Sim, não, lá no colégio que eu estudei, o Santa Cecília, tipo, lá eles têm muito esse incentivo às artes. Tipo, você tem aula de artes, você tem. Você pode entrar no coral da escola, que é gratuito, você pode, enfim, tocar nas missas, que era o que eu fazia muito. Então, tinha essas influências muito fortes, assim. Mas eu sempre fui educada a pensar. Eu acho que foi mais uma coisa minha, na verdade, de pensar assim, não, isso vai ser um hobby. Eu nunca vou tratar isso como uma coisa profissional, assim. E foi no laboratório de música que eu parei de pensar isso. Eu comecei a pensar que eu, na verdade, gostava muito do mundo da música e que eu poderia muito bem seguir essa carreira profissionalmente também. Um laboratório de música que foi no Porto Iracema das Artes. Que foi no Porto Iracema das Artes. E aí, eu entrei num embate, que era... Eu estou fazendo cinema e, ao mesmo tempo, eu quero seguir uma carreira na música. O que é que eu faço em relação a isso? Como ter 2 portfólios, por exemplo? Como ter 2 vertentes? E como também poder combinar as 2 coisas? E aí, recentemente, eu venho pensando em maneiras de fazer isso, porque é muito louco você ser uma pessoa bem plural nesse aspecto, assim, de gostar de 2 coisas ou mais coisas ao mesmo tempo. Porque você acabam não se especializando muito primeiro, o que, na minha opinião, não é muito bom. É péssimo pra você conseguir emprego, por exemplo. Porque horrível. As pessoas querem um especialista, né? Uma coisa... Pois é, e também tem isso, assim, eu ficava muito nessa pressão de eu preciso ser boa em alguma coisa pra poder, tipo, mostrar meu trabalho e mostrar o tanto de coisa que eu já fiz, mas eu gosto das 2 coisas, como... E aí, eu comecei, né, a me aprimorar em mais coisas que juntassem os 2 caminhos, né, cinema e música. Um delas sendo trilha sonora, que é uma coisa que eu tô pensando muito no momento. Mas, ao mesmo tempo, eu também sigo as 2 áreas separadamente. É mais difícil, mas dá pra seguir, tá hora. E aí você tem se desenvolvido nisso? Eu vi alguns posts teus com relação a essa carreira na música, mas como é que tem sido esse desenvolvimento? Como é que tem sido essa... Eu tô mais do lado da música agora, talvez, mas é porque, por causa do laboratório do Porto Iracema, o Arquelano ganhou uma projeção muito legal e a gente tá fazendo muitos shows. E a partir dos shows, você ganha reconhecimento e você também ganha dinheiro, que é um incentivo muito legal. E aí eu comecei a fazer muito show com o Arquelano e também tô com planos de desenvolver meu projeto pessoal, meu projeto solo, né? Mas é isso, eu tô mais do lado da música no momento. E eu também tô nessa fase de querer hibridizar, né? De querer juntar o cinema com a música, já que eu tô me aproximando do fim da minha graduação, né? E eu não queria
tipo, ficar tanto na música e me desvencilhar de cinema, né? Eu Uhum. queria juntar, né? E é isso, eu tô... Toda vez que alguém chega pra mim, Emília, eu tô precisando de uma trilha sonora pro meu filme, eu falo, me chama. Tipo, me chama porque eu já fiz isso, eu já tenho feito, assim, é só me chamar que eu faço. E como é que você vê, isso é uma questão muito básica, né, da música, assim, mas eu queria entender do seu ponto de vista, assim, essas questões que tem muito a ver com som ao vivo, música, Uhum, música em estúdio, música projetada junto com obra audiovisual, uhum, né? Porque são aproximações diferentes, assim, né? Criações diferentes, espíritos diferentes, vamos dizer assim, né? Como você sim. vê Pois isso. é bem diferente mesmo, porque eu acho que os três lugares têm diferentes linguagens, sabe? Por exemplo, ao vivo você pode experimentar coisas que só aquele espaço te proporciona, seja por causa da plateia, seja por causa do espaço. Uhum. No Tem mais est... chance de erro também, né? Tem mais chance de dar um problema. Isso. E aí no estúdio você pode criar coisas que você não pode criar ao vivo. Você pode fazer uma multifaixa com muitas coisas que talvez ao vivo não funcionasse muito bem. Uhum. Ou você pode, por exemplo, os Beach Boys, quando eles foram gravar o Pet Sounds, eles chamaram cachorros pro estúdio. Talvez Uhum. eles não pudessem fazer isso ao vivo, sabe? Então tem essa diferença. E pro cinema, eu, inclusive, aprendi, né, que a música feita pro cinema é uma linguagem muito específica. Então, eu acho que se difere dos outros por estar comunicando uma coisa que tem a ver com o filme. Eu fiz uma cadeira, né, semestre passado, não, semestre retrasado, com a Lela, lá no cinema, que que foi trilha sonora, né, e a Lela abriu muito meus conhecimentos em relação a o que é trilha sonora, né, Uhum. porque antes eu achava que, a trilha musical de filme e tal. Não, não é isso. É tudo que comporta o filme, né, e eu percebi que tudo é linguagem, tipo... Tem os efeitos sonoros, tem a trilha musical, e isso conversa entre si e conversa com o filme. E eu achei isso muito interessante, essas ligações que tem entre tudo, assim, e o que você associa e antes ou depois do filme, assim. Achei muito interessante esses ensinamentos mesmo que ela trouxe, de como... Pode citar algum exemplo que talvez marcou bastante de estudo? Deixa eu ver. Ela falava muito de filmes de suspense e terror, né? Eu lembro dela citar muito esses exemplos, porque é isso, a gente entrou na disciplina, né, achando que trilha sonora era uma coisa muito pequena. Só que aí a Lela fez expandir esse Uhum. mundo, sabe? Então, assim, se você num filme tá ouvindo toda aquela ambiência que vai trazer um certo sentimento, uma certa coisa, aquilo é a trilha sonora. E eu achei isso muito legal, assim, achei muito legal saber disso, dessa parte. E também dessas, como eu já falei, né, dessas ligações entre uma coisa ou outra, assim, de você não imaginar que, a trilha que uma pessoa fez tem a ver com esses efeitos aqui. Pra mim era uma coisa que era meio desassociada, assim. Sim. Existe inclusive tem um post do Audiofeio que fala sobre o Oscar, né? E Uhum. sobre a questão do Oscar. Primeiro que, inclusive, esse nome trilha sonora ele tá sendo dropado, né? Ele não tá sendo mais utilizado. Sim. Tem sido utilizado trilha musical. Inclusive o Oscar, ele mudou de Best Soundtrack, né? De melhor trilha sonora pra Best Score. Então, tipo, melhor composição, melhor partitura, né? Score Uhum. seria... E aí, é interessante porque quando nas diretrizes lá que o Oscar coloca com relação a efeitos sonoros, Uhum. ele também coloca que avalie-se a edição de som, porque existe o prêmio de edição de som, né, que tem justamente a ver com quais são os efeitos sonoros que você coloca. E o prêmio de mixagem de som, como que você lida com esses sons. Então, na diretriz de edição de som, não, mentira, na diretriz de mixagem de som, eles falam sobre isso. Eles falam, tipo, se os elementos eles estão em conjunto corroborando para que a narrativa do filme chegue a algum canto, Uhum. né? São algumas diretrizes bem engessadas, assim, que são um
por vezes complicadas, de se... Enfim, né? Podem, enfim, enquadrar a criatividade de certa forma, mas é interessante de pensar isso, assim, de que às vezes o som, ele... É isso, né? Tipo, a trilha musical faz parte da trilha sonora, né? Uhum. Acho que por isso que esse nome vem sendo dropado, assim. Sim. Pois é, eu acho que você reduzir, por exemplo, a trilha sonora, a trilha musical, é você reduzir tudo que foi criado pro filme, assim, porque tem muito mais coisa que foi criada além da trilha musical. A trilha musical importa muito, obviamente, mas e o restante das coisas, assim, você tá excluindo isso. Uhum. E também eu gostaria de falar também que eu sempre fui uma pessoa. Eu fiz essa cadeira de trilha sonora porque eu era muito aficionada por trilhas musicais, né? Por exemplo, eu gosto muito do John Bryan, que fez Brilhante de Homem Sem Lembranças, Lady Bird e tal. Então eu fiquei pensando, eu vou ver esse tipo de pessoas que compõem, né, pra filmes. Só que ela fala, não é isso. É um outro espectro, né? Sim. Bom, isso que a gente puxou aqui, né, sobre trilha sonora e trilha musical, de elas serem tão diversas, também puxa sobre outra coisa, assim. Antes da gravação aqui, a gente tava falando um pouco sobre filmes, né, e eu percebo que você é uma pessoa que assiste muitos filmes e que, enfim, está nesse circuito de festivais também, né, joga filmes em festivais e tal. E, assim, é uma coisa que eu sempre penso, porque eu já cansei, assim, eu não me considero mais cinéfilo, assim, sabe, é uma coisa que eu, enfim, né? Mas eu acho que isso vem diretamente com esse ponto de mistura de linguagens, assim, porque eu sou um realizador de visual, faço, enfim, filmes, faço documentários, mas eu gosto muito de alimentar minha criatividade através de outras mídias, através de pinturas, através de, né, enfim, Eu sou do mesmo várias jeito. mídias com relação à música, né, e tal. Mas tem isso, né? De você se alimentar de várias outras coisas, assim, né? Eu sou do mesmo jeito. Inclusive, uma situação assim que aconteceu comigo. Um amigo meu, um dia desses, chegou: Emília, eu preciso que tu me mande aqui uns filmes pra eu botar só pra ficar projetando aqui na parede de um evento. Tu pode me mandar só tipo uns filmes que tu gosta, assim. E eu percebi que meu grande repertório, assim, que eu tinha, na verdade, era de videoarte. Porque é uma coisa que eu adorei, conhecendo o curso. E videoarte tem uma ligação muito forte com videoclipe, que era uma coisa que também me movimentou a fazer cinema. E o videoclipe tem uma relação muito direta com música. Então, assim, eu também tô no curso de cinema, mas às vezes eu não me encontro nesse lugar também da cinefilia. E eu me alimento de outras fontes Uhum. também. Mas também, ao mesmo tempo, eu gosto muito de ir pro cinema, gosto muito de ver filmes, só que não sei se tanto do mesmo jeito que outros amigos meus cinéfilos gostam. É uma relação bem diferenciada, assim. Uhum. Eu também, só que nem tu, tipo, eu me alimento de outras fontes também. Às vezes, para pensar até em um filme, eu ouço música, sabe? Eu vejo quadros, tipo, pinturas, eu também vou ver outra coisa, porque às vezes só os filmes não vão me dar a resposta para aquilo que eu quero criar. Sim. E também porque o cinema é uma junção de várias linguagens, né? De qualquer Sim. forma. Eu acho que isso que você falou de começar pelo cinema é muito importante, assim. Se você quer alguma arte, você não tem noção de qual, comece pelo cinema, assim, porque ele vai te guiar para outra, né? Inclusive, essa é uma grande questão, assim, Aham. tipo, tem um grupo do Facebook que é o... Não sei se você conhece esse grupo, mas é o Movie Set Memes. Memes de Já ouvi movie set, falar. né? Hoje ele tá enorme, assim, ele tá com 1.200.000 membros, assim, uma Eu já coisa. ouvi falar. E eles vivem postando algumas coisas lá e tal. E uma das coisas que de vez em quando eles postam lá, tipo assim, poxa, que desperdício foi a Film School, né? A faculdade de cinema, assim, por que que eu paguei esse negócio e tal? Ai, É, ai. porque assim, é uma profissão que você não precisa da, da, Da da faculdade, né? faculdade para exercer. Você não tem não é como medicina, odontologia, Sim. arquitetura, né? Você, enfim. Mas uma coisa interessante da universidade, em geral, assim, um espaço como o ICA ou qualquer outro de universidade, é porque você tem esse encontro, assim, de pessoas, Sim. né? Encontro com outras pessoas que vão te influenciando, alunos mesmo, tipo, os professores e tal. O professor de arte, ele, muitas vezes, ele é mais um facilitador do que um passador de informação, assim, porque
né? Sim. E outra coisa que eu achei muito interessante de ter estudado no cinema, lá na Federal também, é porque muitos professores também disseram, tipo, comunicaram para os alunos que não tem problema você gostar de outras coisas além de cinema, sabe? Então isso abriu muitas portas para mim, tipo, eu acho que tem muitos professores lá no curso que eles se importam muito com querer passar essa mensagem, assim. Eu lembro muitas aulas, sei lá, com o Yuri Firmeza. Ele é uma pessoa muito plural, assim. Ele achava muito massa quando o pessoal fazia uns trabalhos lá na aula que eram, tipo, saíam, assim, de uma dita curva, sabe? É, e era muito interessante ver isso, assim, essa abertura que ele dava. E é isso, não era nem, tipo, o que os professores tinham a oferecer, o que também é muito importante, mas também até que ponto os professores podem burlar certas regras que são estabelecidas, assim, para um sistema que a gente imagina que existe, né? Uhum. Isso eu acho bem interessante. Mas, então, seguindo, a gente podia, então, falar sobre essa questão do processo de gravar trilhas sonoras, né? Você já fez trilhas sonoras que você diz trilhas musicais, né? Vamos Sim, estabelecer o nome, né? sim. Mas... Pois é, ainda tem esse viciozinho, assim. mas é normal, é normal. Se você chega em algum canto e fala... O Thiago aqui, quando veio, ele também falou trilha sonora e tal. Eu acho Sim. que é algo que vai demorar muito tempo e se... Por exemplo, esses dias estava tendo uma discussão no Oscar para ver se juntava o Oscar de melhor edição de som com o Oscar de melhor... Saiu até no vídeo do Audiofilho que falou sobre isso. Sim. Oscar de melhor edição com Oscar de melhor mixagem, porque quem votava não estava entendendo qual é a diferença. Então, assim, as pessoas não estão importadas. Realmente. Não estão importadas com o som. Meu Deus do céu, coitado do som. Sim, mas vamos lá, processo de fazer trilha musical. Pois é, assim, as primeiras experiências que eu tive, né, com música me ajudaram muito no processo de produção e gravação das trilhas, né? Por exemplo, eu gravei um EP em 2014 chamado M. Shiran, né, que é tipo o meu apelido e meu sobrenome. E ele foi feito num celular, tipo, eu tinha um GarageBand, né, no meu celular e eu gravei todas as faixas lá. Lascou com o meu celular inteiramente, porque pegou muita memória, foi horrível, mas valeu muito a pena. E nessa época, eu tinha muitos amigos que eles gravavam também de forma lo-fi, e eles falavam: Ah, Emília, eu posso te dar umas dicas e tal, de como tu pode gravar. E algumas coisas eu fiz meio intuitivamente. Então, tipo, na minha época, minha mãe tinha um carro, e aí eu entrava dentro do carro, sei lá, 1 hora da manhã, pegava meu celular, meu violão e gravava lá dentro do carro. Então foi um grande desafio, assim. E aí depois eu fui comprando um material melhor, eu tive que pegar outros lugares para gravar, porque a minha mãe não tinha mais o carro, então eu tive que gravar, sei lá, no meu guarda-roupa, alguma coisa assim. Mas sempre foi testando de maneiras bem rudimentares e bem aleatórias, assim. Mas, pois é, assim, esse meu processo de gravação das minhas músicas me ajudou muito a fazer as outras trilhas depois, porque eu acho que melhorou muito, tipo, aprimorou muito o meu processo de composição e de produção, no modo geral. Fui Hum, conhecendo Mas os qual passos é e a tal. instrumentação que você usa? Geralmente, eu uso voz e violão, Hum, mas eu tive algumas aulas de piano alguns anos atrás e por causa disso eu acabei comprando também um controlador MIDI para fazer alguns efeitos. então sintetizado, né? E uma coisa que está sendo muito massa agora é que eu estou aprendendo a programar sintetizadores. Uhum. Então, eu estou aprendendo a fazer, sei lá, meus próprios timbres, Uhum. o que é bem legal. E aí, eu já fiz trilha para alguns filmes, né? O primeiro que eu fiz foi para um filme. Ah, o interessante de falar sobre esses dois filmes é que eu tive que criar uma trilha musical para eles, porque eles tinham lacunas que precisavam ser preenchidas, mas de uma maneira bem séria. É porque, tipo, o primeiro filme que eu fiz trilha, que foi o Tarde à Noite, né? Que é um filme que eu acabei realizando também, fiz roteiro e tudo mais, que foi um filme do curso também. Ele teve um grande problema que foi os arquivos de som de um dos dias
se perderam, não existiram mais. Tipo, não sei o que aconteceu, até hoje não acessei esses arquivos. Se tornou um filme mudo, basicamente. Não, foi tipo, foi isso, assim, o que a gente ficou foi com 30, 40% do filme, assim, porque não ia ter um filme. Mas você perdeu só os arquivos de som. Foi só os arquivos de som. E aí foi, tipo, a gente teve que ver se a gente usava da máquina e tal, os arquivos são da máquina, só que eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma trilha musical que eu acho que vai ficar melhor. E aí eu cheguei, peguei meu violão e eu fiz uma trilha pro filme. E aí foi engraçado porque, assim, a primeira versão desse filme, o primeiro corte, foi mostrada durante uma disciplina de realização, lá no curso de cinema, né? E aí eu lembro de ficar muitos espaços vazios, umas coisas muito constrangedoras mesmo, assim. E aí, na outra vez, foi mostrada durante a mostra Percursos, né? A mostra lá de filmes do curso de cinema. E nessa segunda vez ficou muito legal, tipo, com a trilha musical. Ficou uma coisa mesmo que conversava com o tom do filme e até incrementava algumas cenas, assim. Cenas que não tivessem essa trilha, eu acho que não teriam o mesmo significado. Mas é bem... Música tem esse poder, né? Esse negócio que... Pois é. E aí isso me leva a falar um pouco, né, de como eu crio isso, né? Tipo, o meu processo de criação para trilha musical é muito louco, porque eu também tenho uma ligação muito forte com sinestesia. Então, tipo, digamos que eu, sei lá, vejo a cor marrom. A cor marrom, isso é hipotético, não é o que eu penso de verdade, mas a cor marrom pode me lembrar a nota dó. A cor, sei lá, a cor Tem muito marrom lilás. aqui. Aqui é lilás. A cor lilás pode me lembrar a nota ré. Então, é uma sensação, assim, de sinestesia que me influencia muito a fazer o que é para fazer para, enfim, né, ter essa ligação entre a música e o filme. E outras coisas que também se ligam, por exemplo, eu posso pegar uma cena de, sei lá, que tenha um sentimento tal e esse sentimento me traz uma nota musical que se parece, então, ou uma métrica que se parece. Então, é uma relação que mistura vários sentidos, assim. E isso tá muito impresso em Tarde à Noite, assim. É um filme que pra mim teve uma nota musical que eu fui continuando ao longo do filme. É sempre a mesma nota. E foi isso, assim. Foi bem interessante. E aí, o outro filme que eu fiz a trilha foi um filme que ainda não foi divulgado, de um amigo meu. E que foi nesse mesmo sentido também. Eu vi o filme e eu pensei... O que me atrai, o que evoca e tudo mais. E começaram a surgir várias coisas, eu fui imprimindo isso com música, assim. E não era nada... Eu não fiz uma letra pra música, eram só acordes e timbres e nuances que eu fui colocando no filme, assim. E fica um resultado bem legal. Também teve uma situação parecida com o Tarde à Noite, né? Que foi um filme que precisava da trilha musical para preencher lacunas, mas foi um resultado que eu acho que foi menos trabalhoso do que da primeira vez que eu fiz, né? Pro Tarde à Noite. Foi bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá, mas eu percebo assim, tipo, a gente tem dois grandes nichos aí, vamos dizer, de produção de música para cinema, né? Na verdade, vamos dizer três, né? O primeiro seria essa de música contratada, de você simplesmente pegar uma música que já tá pronta, um estilo musical de alguma banda e falar que quero que você aplique esse estilo musical exatamente da sua banda no filme, né? Mas algo que já vem de fora. E algo original do filme, que normalmente vem em duas versões, que é esse mais independente, menor, algo do tipo, e o orquestral, né? Sim. E aí fez todo sentido, assim, quando você começou a falar sobre instrumentação de violão, eu achei, assim, um pouco estranho. Mas é normal, assim, tipo, é algo que acontece, só que é muito comum, e eu não sei se isso é, na verdade, até meio limitador de uma certa criatividade, mas é muito comum hoje em dia quem produz música de forma independente para filmes, produz com sintetizadores, né? Porque é mais possível,
Uhum. né? Uma banda de uma pessoa só, Sim, né? sim. Eu conheço muita gente que se liga muito de VSTs. E aí é tipo isso, você pode criar uma orquestra inteira só com plugin. Uhum, E isso é muito louco, assim. Mas eu também gosto muito de... eu não uso o meu controlador, por exemplo, pra fazer esse tipo de coisa. Eu tô mais preocupada agora em pegar, tipo, o que não precisa ter plugin e programar, assim. Eu gosto de usar instrumentos mais analógicos, tipo violão. Pra essa segunda trilha que eu fiz, eu peguei alguns instrumentos de sopro também que tinha na minha casa, chocalhos. Eu gosto de trabalhar também com essas formas. sim. Assim, eu particularmente acho que uma das coisas, essa história que a gente retornando, né, de você usar vários meios para criar, né? É, você tem como existe a música concreta, né? A música de ruído, música concreta, música industrial. A ideia de você usar sons que não são atribuídos como musicais para criar, né? Uhum. E aí, assim, é interessante quando você olha. Foi uma coisa, né, assim, quando você falou, me veio de criação de outras coisas, assim, que eu pensei, mas quando você fala, isso aqui me lembra a nota dó, Uhum. né? Como é que você se relaciona com a notação especificamente? Porque, assim, você tem vários músicos, e eu não tô falando que isso é errado ou isso é certo, certo? Eu tô falando só que é um outro approach, assim. Vários músicos, você tem músicos que seguem notação e conseguem estabelecer a sua liberdade criativa a partir da notação. E existem músicos que nunca aprenderam notação e vão construindo a partir pura e simplesmente do som, tipo assim. E aí ele vai criando, claro que sempre vai ter uma notação, ele vai criando atribuições a esses sons, porque ele vai ter que criar, tipo, seco, molhado, agudo, grave, Sim, sibilante, enfim, ele vai ter que começar a criar notações, mas que não necessariamente são uma escala, sim. né, tão clássica como. É. Pois é, no meu caso é muito complicado, porque eu pego de ouvido. E aí, pra mim, é inevitável eu não ter a notação na minha cabeça. Uhum, É tipo, se alguém vai tocar um dó, eu já sei que é um dó. Então é muito complicado eu me desvencilhar disso, sabe? E eu acho que por eu ter tido, tipo, aulas de música muito cedo, ficou meio que estabelecido pra mim que uma coisa é essa e meio que não dá pra mudar. sim. Mas eu acho que há diferentes maneiras de se tocar um dó. E Uhum, aí, talvez eu fique no primeiro grupo que tu falou, sim, né? sim. Eu acho que tem diferentes maneiras de interpretar esse dó, assim. Mas eu acho que a partir daí vem os timbres. Eu acho Aham. que tem mais a ver com a questão do timbre do que especialmente da nota. Eu não sei se eu fico no segundo grupo. Eu acho que eu sou muito fiel. Como é que você define timbre, define nota? O timbre, pra mim, é o que as diferentes nuances que eu posso dar pra uma nota. Sim. Tipo, eu sei que tem a nota dó, mas como fazer essa nota dó ficar mais ampla, ou Uhum. mais, ou menor, Sim. ou, sei lá, mais escura ou mais clara. É tipo isso, as características que eu posso dar pra uma Sim, sim. nota. E não, isso casa perfeitamente, assim, com a definição de timbre, assim, vamos dizer, do dicionário, né? Uhum. Da enciclopédia relacionada com música, assim, que tem muito a ver com os instrumentos, assim, né? O timbre, ele é um conjunto de duas partes, que são as fundamentais, que são a frequência mais grave e mais básica de qualquer som. Então, por exemplo, o dó, o ré, enfim, né? Essas notas, elas são exatamente as mesmas, exatamente o mesmo som no piano, no violino, no violão, enfim, se elas estiverem na mesma faixa de agudo, médios e graves, né? Claro que, é, enfim, tem violino, tem notas que vão haver no violino, mas que não vão haver no violão porque o violino chega num ponto mais agudo que o violão não chega, enfim. É, então, a, por exemplo, no Lá, né, é 110 Hz, 220 Hz, 440 Hz, enfim, vai sempre dobrando, né, as fundamentais. E então, esse Lá, que é 220 Hz, ele vai ser 220 Hz qualquer instrumento vai ser igual, vai Uhum. soar igual. Só que por que a gente escuta diferente? Porque no momento que você cria essa frequência traz consigo outras frequências naquele instrumento. E aí é bem isso, assim, né? Tipo,
da forma como eu tô explicando, é uma forma muito chata de explicar, assim, uma forma muito... Não, mas eu tô lembrando, eu acho que tu falou em alguma das tuas aulas pra mim. Mas é Eu tô muito, lembrando mas disso. é muito exato isso, assim, eu acho que é isso de você falar, assim, que o timbre realmente é numa mesma nota, você conseguir um som mais expansivo, mais controlado, mais seco, mais molhado, eu acho que, que faz sentido, entendeu? Sim, Porque faz mais sentido criativo, assim, é engraçado porque você vê diferentes processos criativos nesse sentido, assim, porque é, enfim, se eu falar assim, porque as harmônicas do violão são diferentes do piano. É muito diferente de você falar que, sei lá, o som do violão é mais cheio que o do piano, ou o som do órgão é mais cheio que o do piano, vamos dizer. Tudo bem, aí abre espaço para diferentes interpretações. O que é cheio, né? Qual o oposto de é vazio? Então o som do piano é sim. vazio? Não, não é vazio. Mas tipo, né, tipo, são essas questões Ah, que são centrais na criação e na sua relação com o som, uhum, né? verdade. Para além disso, eu acho que uma coisa que a gente poderia tocar, inclusive era o estupim para seu convite aqui, é que eu acho que fiquei muito animado com essa sua entrada no mundo da música ao vivo, assim. Eu acho que é muito bacana, assim, que uma pessoa do audiovisual, originalmente do audiovisual, né, mas também, como você falou, não sabia, né, que teve ensino de música desde cedo, Sim. entrar nesse âmbito de música ao vivo, assim, porque eu imagino que traga uma visão diferente, talvez. É bem diferente, assim. Inclusive, sei lá, mais pelo meu do curso, era muito louco que eu não me via como essa pessoa que fazia show, assim. Aí o pessoal ficava, Emília, soube que vai ter um show teu. Eu, não divulga não, pelo amor de Deus. Eu ficava muito envergonhada, assim. Só que aí agora, como eu tô tratando como uma coisa mais profissional mesmo, eu tô levando muito a sério, assim, tanto que agora toda vez que tem um show eu vou tocar, gente, vamos, porque tem que ir o Sim. pessoal e tal. E é realmente uma experiência bem diferente, porque eu tenho entrado muito em contato com técnicos de som. E isso pra mim foi uma coisa que me ensinou muito, porque, sério, eu acho que um técnico de som tem muito a ensinar pra um artista, sabe? Tipo, me ensinou muito sobre microfones, sobre distância das coisas, sobre como é que fica para a plateia, Uhum. porque o artista também tem muito esse endeusamento de que tem que ficar bom para ele, mas para a plateia como é que vai ser, para a banda como é que vai ser. Então eu acho que é uma grande experiência que eu tenho, assim, esse ano passado, né, toquei em muitos lugares, inclusive fora do Ceará, e entrei em contato com diversos técnicos, diversas casas de show, e todos com suas especificidades, e é muito massa você Sim. aprender isso. Principalmente quando você é do cinema e já teve contato, né, com cadeiras de som, né? Você Aham. vê algumas coisas também na prática, sabe? Por exemplo, eu acho que eu acho que eu aprendi muito com equalização. Em shows ao vivo, tipo, foi uma experiência bem interessante, assim. E é muito legal a experiência de você fazer aquilo ao vivo funcionar, né? De você ajeitar cada coisinha e de você também transmitir esse sentimento para várias pessoas, né? Uhum. Ano passado eu tive shows tanto meus, né, com meu projeto solo, quanto com o Arquelano, quanto com um amigo meu, Prata G, que ele mora no Pará. Eu fiz umas músicas para ele, aí acabei participando do show dele. E cada show é uma experiência muito, muito diferente de lidar com o público e de saber as especificidades de cada banda, o Uhum. que também é muito interessante, tipo, saber, tipo, se a banda tem muitos integrantes, como é que tem que soar cada coisa, Sim. como é que tem que ser o conjunto de cada coisa. Isso é bem, bem interessante, assim. Uhum. Cada show é um ensinamento novo nesse sentido. Bom, então é isso. Acho que é muito interessante, Emília, ver o teu processo, assim, o teu progresso e as coisas que vão vindo com os anos. Eu espero que futuramente a gente tenha um outro conversa audiofílicas. A gente tava falando, inclusive, aqui no começo da gravação, né? Pra ver onde é que todos esses caminhos vão desaguar, né? Sim, Coisas têm sido produzidas e mais coisas vão ser produzidas e pois agradeço pelo é. teu tempo, por estar Obrigada. aqui. Gostaria de dar, na verdade, dar esse espaço agora para você falar teus contatos, se você tem página no Facebook para seguir, no Instagram. Sim. Por enquanto, o meu projeto solo, né, ele tá passando por algumas mudanças, porque eu vou contar logo um spoiler aqui. Eu vou lançar um álbum esse ano Uhum. e
tá tendo muitas mudanças até em relação ao nome que eu costumo usar, né, que é M. Shiran, que é o nome que eu usei por muito tempo para divulgar, né, minhas coisas. Vai ter uma mudança nele, vai ter uma mudança em vários outros aspectos, assim. Então, eu tô deixando de molho, assim, por um momento. Mas, gente, sigam o Arquelano, por favor. A gente lançou um EP ano passado, que foi o EP Ponto. A gente tá fazendo show, então siga a gente no Instagram, siga a gente Você no sabe o Facebook. Instagram pra gente falar aqui? Oi? Sabe qual é o Instagram? @Arquelano. Pronto. E sigam também o Prata G, que é o meu amigo do Pará. Eu também fiz músicas com ele, eu participei do último álbum dele, que também se chama Prata G, que é o nome artístico dele. E me sigam no Instagram também, meu nome é meio complicado. Eu vou soletrar aqui, A gente MISCHRAMM. bota tarde aqui. M. Shiran, é meu nome artístico. E até agora, né, vai ter umas mudanças. E meu nome de várias coisas, Twitter, Instagram. E é geralmente o nome que eu uso também para outras contas. Eu também tenho um SoundCloud sob o nome de M. Shiran. Se vocês quiserem me seguir no SoundCloud também, é uma conta meio morta, mas tem algumas coisas que eu já fiz, uns covers, umas coisas assim. E é isso. Pois boa sorte, menina, no continuar da caminhada. Esperamos ver coisas novas aí, Vai dar mais pelo certo. progresso desse ano. Bom, então é isso. Se você quiser assistir mais conversas audiofílicas, dá uma olhada no audiofílico.com. A gente tem um monte de conversas audiofílicas para chegar, mas já temos várias aí super interessantes também, que podem trazer outros assuntos complementares ao dessa aqui. Também temos vídeos sobre equipamentos, tutoriais, análise de alguma coisa. Enfim, o Audiofílico tem tudo que for sobre áudio, né? A gente está colocando por lá. E no mais é isso, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o projeto. É um projeto que tem sido bastante desafiador de ser feito. E no mais é isso, um abraço, até a próxima e tchau!